O torcedor rubro-negro tem apenas um questionamento martelando a cabeça. Será que Anderson Moreira vai escalar Diego Souza e Love juntos no Sport? Eu sou Jonathan Cavalcante, analista de desempenho aqui do canal Jogo Direto, e neste vídeo eu vou mostrar para você como o Sport de Anderson Moreira pode encaixar Diego Souza e Wagner Love no ataque do Leão da Ilha do Retiro. Então, vamos juntos! Wagner Love e Diego Souza são jogadores que atuam numa zona de campo muito, mas muito similar, como a gente pode ver aí no mapa de calor, né? Então fica o questionamento, será que eles vão se complementar ou vão se atrapalhar em campo? E a gente vai mostrar para vocês como deve ser esse encaixe Wagner Love e Diego Souza. O Diego Souza já atuou numa situação muito similar, atuando como um centroavante na própria equipe do Sport, né? Naqueles cenários ali de 2016, 2015, 2017, o Diego Souza atuando mais como meio atacante, vindo buscar essa bola ali nos pés dos volantes, flutuando por um espaço vazio, né? A gente vê aí contra a equipe do Coritiba, né, jogando com o André nessa dupla, ele jogando um pouco mais atrás e buscando esse espaço vazio, né, nesse entrelinha aí da equipe do Coritiba para tentar orquestrar o jogo de trás, enquanto o André que dava um pouco mais de profundidade. Mais uma vez, ele recuando um pouco mais, trabalhar por fora da marcação do Coritiba e buscando lançamentos longos, algo que a gente pode ver no Sport do Anderson Moreira, o Diego Souza trabalhando em alguns momentos como meio atacante, algo que, por exemplo, o Sport já está acostumado a fazer. E o Anderson também, né? Nos primeiros 6, 7 meses a gente viu essa dinâmica muito forte na equipe do Sport, né? O Jorginho e o Wagner Love alternando muito bem a altura, né? Enquanto o Jorginho, por exemplo, vai atacar mais a área, o Love recua para ocupar esse entrelinha. Então a gente observa que há uma complementação de movimentos que pode encaixar entre o Love e também o Diego Souza. O Diego Souza, como a gente vai ver, ó, é um atleta que gosta de participar muito do jogo, né? Ocupando mais o entrelinha em alguns momentos, recuando, trabalhando essa bola e aí fazendo a equipe andar, né? Flutuando nos setores. E o Love também gosta de ocupar o entrelinha. No Corinthians, em algumas situações, por exemplo, o Wagner Love jogou como extremo. E aí, como extremo, ele flutuava da esquerda para a direita, né? Uma posição, por exemplo, similar ao que o Juba desempenhava na equipe do Sport. Então, o Love pode atuar nessa função também. Aí flutuava para dentro e aí conseguia trabalhar a bola com seus companheiros e depois se destinava à grande área. Em outros momentos, contra a equipe do Flamengo, por exemplo, do Fábio Carille, o Love jogava como uma dupla, né, com o Bocelli. E aí ele tinha liberdade para flutuar em muitos momentos pelo corredor, cair pelos lados, ocupar o entrelinha, e o Bocelli é que ficava mais centralizado. Mas a gente também vê o Love hoje como um centroavante do Sport, né, um cara que tem mais peso de grande área, enquanto o meio atacante vai ficar um pouco mais por fora. Então a gente não vê também isso um empecilho, por exemplo. Por quê? Porque o André, em muitos momentos, saía um pouco da grande área, e aí o ataque à grande área ficava aberto para o Diego Souza fazer. Em outros momentos, os dois davam peso à grande área, chegando juntos. O André mais posicionado ali, mais próximo da pequena área, mais fechando na primeira trave, e o Diego Souza esperando essa bola já ali na marca do pênalti, né? Para cabecear, para esperar esse passe para trás. Algo muito interessante que o Diego Souza faz e fazia. Algo que pode ser muito importante para o Sport, para ter um peso a mais da grande área, para finalizar muito mais jogadas. Mas antes eu queria pedir a vocês, antes de continuar, pedir a vocês para deixar o like e se inscreverem aqui no canal, porque a gente sempre está trazendo conteúdos voltados ao esporte, trabalhando essa questão tática, sempre informando vocês. Então, para você continuar consumindo e ficando atento aos conteúdos táticos que a gente está tratando aqui, então se inscreve no canal e ativa o sininho também, tá bom? A gente vê que o Diego Souza, como centroavante, é um atleta que participa do jogo a todo momento, né? Um cara que ocupa bem esse entrelinha, gosta de participar, de fazer esse pivô e depois de se dirigir à grande área. E aí ele, dentro da grande área, ele é mortal, ele é letal. É um jogador que entende muito bem os espaços, gosta de enganar a marcação e fazer esses movimentos muito interessantes para finalizar de cabeça. O Love, por exemplo, pisa a grande área de várias formas. No Corinthians como extremo, fechando na segunda trave, como a gente viu. No Corinthians como segundo atacante, pesando a grande área juntamente do centroavante. Então é um atleta que tem essa capacidade de fazer várias funções, então facilita esse encaixe, por exemplo, com o Diego Souza. Na marcação em bloco alto, a gente vai ver que há uma diferença, né? E até um certo receio do torcedor do Sport de como isso vai encaixar, porque o Sport tem uma das melhores marcações em bloco alto da temporada, né, do futebol brasileiro. E o Diego Souza já não é aquele cara que pressiona tanto, mas o Diego Souza vai te dar algo. O Diego Souza vai dar inteligência. O Diego Souza vai subir a pressão, não com agressividade, mas fechando linha de passe, tentando induzir o adversário
pro erro. Já o Love não. O Love vai te dar agressividade. É um cara que vai fechar no primeiro momento aqui, ó, mas rapidamente ele já tem a leitura de subir a pressão e ser agressivo. O Love consegue dar essa alternância de ritmo, né, de inteligência, mas também de subir a pressão, como a gente vê, até como extremo, por exemplo, né, subindo a pressão como extremo. Em bloco baixo, o Diego Souza também é um momento que ele guarda mais energia, é um momento que ele participa pouco do jogo. Então, o Love, o André, por exemplo, quando eu jogava em dupla com o Diego, o André tinha que fazer mais essa pressão, tentar baixar um pouco mais para dificultar a construção dos volantes. E o Love já está muito bem adaptado a isso. No Corinthians já fazia isso, no Sport faz isso também, de fechar um pouco mais a linha dos volantes para impedir que essa construção ocorra e retardar a jogada o maior tempo possível. A gente vê que em bloco baixo, em muitos momentos, o Love jogou num 4-3-3, jogando como extremo, né? Então, baixando lá, jogando próximo dos laterais. Então, um atleta que também tem essa capacidade, algo que pode ser uma solução para o Sport diante da saída do Luciano Juba, né? Esse encaixe com o Diego Souza e o Love jogando como um extremo ou como também um jogador mais próximo ali como meio atacante ou segundo atacante, né? Em muitos momentos também nessa marcação em 4-3-3, né, jogando com uma trinca de volantes, o Love ficava um pouco mais adiantado e aí os três volantes é que tinham que bascular e fazer essa pressão, né? Então dava um pouco mais de descanso. São ajustes, por exemplo, que o Henderson, se encarar essa formação como ideal, também vai ter que promover no Sport. Mas uma coisa é certa que o Sport vai ter que precisar para encaixar Wagner Love e Diego Souza. Volantes que cubram grande terreno, volantes que cubram grande espaço do campo. Por quê? São jogadores que, quando perder a bola, em muitos momentos não vão ter aquele vigor para voltar, para recompor, né? Então você vai precisar de volantes como o Sport tinha, por exemplo, com o caso do Richelli, o caso do Patrick, e até extremos, tá? Extremos solidários, também para baixar, como a gente vê aqui, ó, para baixar, para recompor, para pressionar, fechar a linha de passe e fazer com que a equipe não fique exposta defensivamente nas transições. Então é algo que o Henderson vai ter que ajustar muito, né? O Sport tinha nessa época com o Daniel Paulista, nessa reta final de Série A, jogadores que cobriam muito espaço, né? Volantes com esse perfil e extremos extremamente solidários, com perdão da redundância. E aí, torcedor do Sport, gostou desse vídeo? Não esquece, hein? Deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aqui o que é que você acha se Diego Souza e Wagner Love vão encaixar bem para essa sequência de Série B. E eu vou deixar como sugestão 2 vídeos para vocês entenderem um pouco mais sobre os dois atletas. Um sobre o Diego Souza, como é que ele vinha jogando no Grêmio, e outro sobre o Wagner Love e as funções que ele tem realizado na equipe do Leão de Henderson Moreira. A gente vai ficando por aqui, até a próxima e tchau, tchau!